Doutor Taz, eu vou insistir, já que o senhor fez aquela explicação, mostrou para a gente a cronologia dos fatos, então, insisto, qual foi o motivo ou os motivos que fizeram o senhor deixar o ministério, assim, resumidamente? Eu acho que eu já te falei isso, eu já falei isso em outras palavras, eu acho que não houve um alinhamento com o presidente. E ele é que define, ele é o chefe da nação, ele me colocou ali. Se por algum motivo não existe um alinhamento, eu tenho que sair. Porque ele é o presidente, ele que foi eleito, ele coloca isso, é ele que define tudo. E é justo, a posição dele é essa, ele tem direito de fazer isso. Agora, eu não posso, se existe um desalinhamento, e isso não é uma... O que a gente tem que entender é o seguinte, desalinhamento não significa conflito, porque a gente mistura as coisas. Desalinhamento é você ter uma linha de pensamento. Então, por exemplo, em relação ao remédio, eu não anteciparia a decisão, eu esperaria o resultado clínico do estudo randomizado, e ele achou que era melhor antecipar. É uma escolha. Só que como a posição é distinta, eu tenho que sair. Entendeu? E com relação ao isolamento e o lockdown foi assim também? Não. Na verdade, isso é uma coisa importante para falar. Quando eu sentei e conversei com o presidente antes de entrar como ministro, a maior discussão era do isolamento. Uhum. Entendeu? Não se discutiu cloroquina naquele momento. Não se discutiu remédio naquele momento. E eu disse que eu estava alinhado com ele, estava mesmo. Por que eu estava alinhado com ele? Aí eu vou te explicar por que isso, para não ser incoerente. Isso é uma coisa que já se sabe há décadas. Você tem hoje o que se chama de determinantes sociais da saúde. O que faz uma sociedade ter saúde? Um deles é cuidado em saúde, mas um outro é a situação econômica do país. Tanto é que se a economia cresce, a saúde vai junto, a educação vai junto. O que acontece? O que eu achei que foi um erro se tratou a economia como se fosse dinheiro e não como vida. Uhum. Entendeu? Porque quando você diz que a economia e a saúde, parece que você está tratando dinheiro versus vida. Não é dicotomia. Não existe isso. Uhum. Então, quando eu digo que eu estou alinhado, é porque eu trato a economia como gente também. Eu não trato a economia como dinheiro. Não é o bem contra o mal, entendeu? Porque o que acontece? Quando você tem o problema da economia é o seguinte, porque quando você toma uma decisão, o que acontece em geral? As pessoas só olham o lado bom do que elas estão fazendo. Elas não conseguem olhar as perdas que elas têm. Né? Em economia isso chama o custo de oportunidade, que é como você não consegue ver o lado negativo, você não consegue pesar o impacto total do que você está fazendo. Então, por exemplo, se você tiver morte por outras doenças, por exemplo, coisas que pessoas têm comentado comigo, você começa a ter hoje pessoas que chegam no hospital com apendicite mais grave. Sim. Você vai ter pessoas que podem estar infartando em casa. Então, você tem outras pessoas morrendo. Então, eu não estou comparando dinheiro com vida ou morte, eu estou comparando vida e morte com vida e morte. E aquilo que eu te falei, eu não posso... Eu tive na linha de frente ali nos hospitais. É um negócio impressionante. É impressionante, porque, posso te dizer, quando você chega na sala onde estão os pacientes mais graves, o ar é diferente. Eu posso imaginar. O ar é diferente. Então, estar na ponta faz toda... Você vê o que aquelas pessoas passam, faz muita diferença. Não só os pacientes, como quem cuida deles. Entendeu? Agora, só não houve alinhamento com o presidente da República exclusivamente na questão da cloroquina. E eu queria despolarizar a cloroquina. Tá. Eu não quero transformar isso em cloroquina. Só houve, então, mas só repetindo. O que acontece é o seguinte, eu acho que você tem que ter uma política em tudo aquilo que eu te falei. Eu tenho que tratar coisas que eu não conheço como pesquisa. Eu não posso liberar o uso das coisas porque eu tenho um dado fraco, porque senão eu vou passar isso para tudo quanto é situação da saúde. O meu uso do recurso tem que ser mais adequado. Eu não posso gastar em alguma coisa que eu não sei se funciona quando eu tenho um monte de coisa que está faltando. E quanto a tudo isso, houve alinhamento? Não, só para deixar claro, a questão do não alinhamento foi exclusivo da cloroquina ou houve outros momentos que o senhor, por exemplo, preparou? Não. Por exemplo, em relação à parte do isolamento, nunca houve uma pressão dele, nunca houve uma apresentação para ele, uma reclamação. Isso nunca aconteceu. Tem muita coisa que as pessoas falam que nunca aconteceu. Isso é uma coisa que eu reparo, né? Coisas que dizem que eu falei que eu nunca falei, coisas que dizem que aconteceu que nunca aconteceram. Isso acontece muito, né?
Então, em relação especificamente à parte do distanciamento, existe sempre um discurso do presidente em relação a ele ter uma expectativa de retomada da economia, mas o que eu te digo é o seguinte, ele está preocupado com as pessoas. É que a forma de comunicar é ruim, entendeu? Mas quando você fala em economia, você está falando em gente também. Você não está falando em dinheiro, sabe? Porque como é que isso vai impactar a mortalidade infantil? Como é que isso vai impactar a mortalidade por outras doenças? Como é que isso vai impactar a oncologia? E como a gente tem dificuldade em medir isso, por exemplo, a oncologia, você só vai conseguir ver isso lá na frente. Você não vai conseguir ver agora. Uma das coisas que a gente começou a fazer para acompanhar, até para ver o impacto da Covid no dia a dia da saúde, a gente começou a acompanhar, a gente estava começando a fazer isso, acompanhar os enterros. Porque o enterro tem uma legislação mais rigorosa. Então, a ideia de acompanhar enterro é quanto é que morria ano passado, quanto é que morre esse ano. Dessa diferença dos que morreram, quantos foram por coisas que já apontavam para a Covid ou para outras doenças, para a gente ir acompanhando isso, entendeu? Assim, a falta de informação detalhada é muito ruim. É muito ruim, porque você trabalha com muito mais imprecisão. E as suas tomadas de decisão em diante de imprecisão são muito mais frágeis. E essa é uma coisa que eu te falo em relação a você ter que ter cooperação. Porque enquanto a gente não tiver mais informação, vai ser muito difícil você não tomar decisões que às vezes você tem que voltar atrás. Porque o que acontece hoje? Eu tinha colocado no começo, serão 3 braços basicamente de atuação na Covid. Um é dado da doença. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que está acontecendo agora. As crianças praticamente não têm sintoma, mas surgiu um trabalho mostrando que elas podem estar começando a desenvolver uma doença parecida com uma doença chamada doença de Kawasaki, que é uma doença mais grave em criança, que mesmo que ela não tenha Covid, ela pode ter essa doença. A gente não sabe o que é essa doença. E você tem que trabalhar essa ignorância no sentido estrito da palavra, você não conhece. Porque o que acontece? Gestão em tempos de incerteza e desinformação é você vê o que você sabe até ontem e define o hoje. É assim que você tem, e isso sem hora para acabar. Esse aqui é o problema. Vou te dar um outro número que é marcante. A gente compara um pouco com a pandemia de 18, que foi da febre da gripe espanhola. Só para você ter ideia. Os dados que a gente tem da gripe espanhola dizem o seguinte, mais ou menos 25% da população foi afetada. Tem tipo 500 milhões de pessoas numa população de quase 2 bi. Se a gente fosse ter essa realidade hoje, a gente teria que ter quase 2 bilhões de pessoas infectadas. No Brasil morreram 300 mil pessoas. Na época o Brasil tinha perto de 30 milhões de habitantes. 30 milhões para 300 mil é 1%. Hoje seria como se morressem 2 milhões de pessoas, entendeu? Isso eu estou dizendo o seguinte, eu acho que isso vai acontecer? Não, honestamente não. Só estou te colocando isso é o seguinte, eu não posso tentar adivinhar, eu tenho que conduzir certo todo dia. Quando é que eu vou chegar bem lá na frente, fazendo certo todo dia? Como é que eu faço certo todo dia? Avalio tudo que eu sei até ontem e eu decido hoje o que é que eu faço hoje para amanhã. E vou acompanhando isso com indicadores. Se os indicadores me mostrarem que aquilo não foi a melhor decisão, eu tenho que voltar atrás. Mas eu não posso ser crucificado por isso, porque aquilo foi a melhor decisão para aquele momento. É por isso que eu também nunca vou criticar o Mandetta, porque é muito fácil você criticar o passado. E dificilmente você consegue se colocar no lugar da pessoa na hora que ela está tomando aquela decisão. O que era a informação que você tinha, o ambiente que você tinha, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu deixei muito claro no Ministério. A gente usa o passado, mas respeita as pessoas do passado e não critica, o que vale é daqui para frente.